Amém. Você confia em Deus? Nós cantamos um monte hoje sobre confiar em Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa rocha. Nós vamos caminhar pelo fogo, vamos caminhar pelo mar. Oferta, falamos de confiar em Deus. Você confia realmente em Deus? Nós confiamos realmente em Deus? Até que ponto vai a nossa confiança em Deus, né? Até que ponto? Eu quero falar nessa noite sobre um homem. Eu não vou falar necessariamente sobre confiança, mas eu vou falar sobre um homem que confiou grandemente em Deus, que acreditou que Deus podia fazer um milagre na sua vida, um milagre na sua casa. Eu quero que você abra a sua Bíblia nessa noite, no livro de Marcos. No capítulo 5 de Marcos. No verso 21. Nós confiamos em Deus, mas às vezes parece que Deus não é tão óbvio nas suas respostas. Não é verdade? Às vezes eu olho para a Bíblia, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e dentro da nossa visão, eu não estou falando de Deus, mas dentro da nossa visão parece, o que dá a entender é que Deus não é tão óbvio nas suas respostas. Por exemplo, vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os caras não se prostraram diante de uma estátua que Nabucodonosor tinha levantado, lá na Babilônia. E por eles não terem se prostrado diante daquele, eles falaram, afrontaram o rei, falaram, nós não vamos se curvar diante da tua estátua, e se Deus quiser, Ele vai nos livrar da sua mão. E sabe o que aconteceu com aqueles 3 moços? O que se esperava? O que eles esperavam? Deus realmente vai nos livrar, vai vir um vento, um furacão, nós vamos ser transladados, alguma coisa assim. Mas aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo. E eu fico um pouco... Não é óbvio para mim. Não é óbvio, embora Deus foi lá e Deus se apresentou para eles dentro da fornalha de fogo, mas não, eles não esperavam que eles iam cair dentro da fornalha de fogo. Eles esperavam um livramento de Deus, não dessa forma. A mesma coisa com o amigo deles, Daniel. Daniel, por orar, por não deixar de orar a Deus, ele foi lançado na cova dos leões. E eu pergunto... Pô, não, se você orar, você vai ser jogado na cova dos leões. Você diz, não, eu vou orar e eu não vou ser jogado na cova dos leões. E o cara foi jogado na cova dos leões. E daí quando a gente começa a pensar, pô, mas parece que não é óbvio Deus tratar assim. A questão de não ser óbvio para mim não significa que Deus não está interferindo. Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus salvou Daniel, Deus agiu na vida deles. E se a gente olhar em todo o histórico bíblico, a gente vai ver que Deus não trabalha com o óbvio, que é óbvio para o homem. Deus trabalha diferente. A questão é nós entendermos o diferente de Deus. Eu tenho um DVD lá em casa do Isaac, um DVD infantil. E o nome do DVD é O Louvo a Deus que Não Sabia Orar. Antes de eu ler o texto, aqui antes de nós entrarmos na palavra. Mas é interessante que naquela historinha ali para a criança, vem um vento e destrói um quiosque que aquele louvo a Deus tem. E quando aquele quiosque é destruído, ele começa, eu tenho que falar com Deus para Deus me dar o quiosque de volta, só porque ele não sabia orar. Então na historinha trabalha ele aprendendo a orar várias formas, como que eu oro a Deus, né? Eu preciso estar lá no alto, eu preciso falar com palavras simples, palavras sábias. E a grande questão é que ele passa o desenho todo ele tentando falar com Deus só porque Deus não responde ele de forma alguma. E ele cada vez, não, Deus não é assim, se eu falar com palavras bonitas, grandiosíssimo Deus, Deus não vai responder. Se for simples também não. Ele conseguiu voar e achar um foguete e voar, mas Deus mesmo assim não respondeu. Até que eles olharam, mas espera aí, tudo que a gente precisa para construir o quiosque está aqui. E eles começaram a olhar e tinha tudo na mão deles e os amigos, todo mundo construíram o quiosque que ele precisava. E no final da historinha diz o quê? Não é exatamente o que eu estava pedindo,
mas é exatamente o que eu precisava. Não é o que eu estava pedindo, mas é exatamente o que eu precisava. Não foi óbvio. Ele não queria, ele queria algo pronto. E às vezes a gente quer algo pronto, mas Deus não trabalha dentro do óbvio para o homem. Deus trabalha de forma diferente. E esse relato que nós vamos falar aqui é um desses relatos de uma atuação de Deus não óbvia. Deus não vai pelo óbvio, mas Deus vai, parece que Jesus vai na contramão de tudo que um homem faria ao contrário. Jesus não, vou fazer diferente para provar que eu faço do jeito que eu quero e acontece quando eu quero. E o texto, capítulo 5, verso 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão dos médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, e virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isso, olhar ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, irmão de Tiago, e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mãe, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui. Esse texto acontece quando Jesus vai para Gadara. Vocês se lembram que Jesus liberta lá um homem chamado, que nós conhecemos como o Gadareno, a maioria das pessoas conhece como Gadareno. E quando Jesus volta, Jesus é rejeitado nessa região, na região de Gadara. Quando Jesus volta, é que acontece essa história, esse episódio que nós lemos aqui. Jesus volta, mas enquanto Jesus está em Gadara, existe uma multidão que está ali na beira do mar da Galileia esperando por Jesus. O texto diz que uma multidão esperava por Jesus, uma grande multidão. Que multidão era essa? Multidão de pessoas enfermas, de pessoas que queriam a cura, de pessoas que precisavam de um milagre. Existia muitas pessoas que estavam esperando Jesus voltar, porque eles haviam visto Jesus entrando no mar e indo para o outro lado. E agora eles esperavam Jesus voltar de Gadara, eles estavam ansiosos pela volta de Jesus. E entre essa multidão que esperava, tem esses dois personagens que o texto relata. Essa mulher, que há 12 anos havia um problema, esse problema do fluxo de sangue, há 12 anos ela sofria com esse problema,
E também existia esse homem, esse Jairo, que era chefe da sinagoga. Eu não sei se a filha dele já estava doente há algum tempo, eu sei que no momento em que Jesus não estava ali, a filha dele ficou muito mal. E ficando muito mal, a filha dele, ele se desesperou e ele foi à procura de Jesus. Ele sabia que a solução para a filhinha dele era Jesus. Ele era um chefe da sinagoga, um homem respeitado, um homem que era responsável pela sinagoga, onde provavelmente as pessoas procuravam nele conselho, as pessoas procuravam ele talvez para ele orar, para fazer preces, enfim, era a pessoa que normalmente era procurada, mas agora ele se vê numa situação onde ele está à procura de Jesus, ele precisa se encontrar com Jesus, porque a filhinha dele está à beira da morte. E o texto diz que quando Jesus volta, ele vai empurrando a multidão e ele se achega até Jesus. E quando ele se achega, a primeira postura daquele homem é se prostrar. E me chama a atenção que a maioria dos milagres do Novo Testamento, quando um milagre, na presença de Jesus, a maioria deles, as pessoas, a primeira atitude era se prostrar. Era o reconhecimento da autoridade de Jesus, era reconhecimento que Jesus realmente era Deus. E aquele homem, ele não sei se ele pede licença, não sei se ele tinha consciência para pedir licença para as pessoas, mas ele quer se encontrar com Jesus, ele talvez vá empurrando todo mundo, mas ele precisa se chegar até Jesus. Até que ele consegue se chegar a Jesus e ele se prostra e disse: mestre, o texto que nós lemos, diz assim, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. E ele já deu a receita aqui, vem, impõe a mão sobre ela e ela será salva e viverá. Ele já disse, vai lá, impõe a mão sobre ela e pronto, está tudo resolvido. Ele já chega com a receita pronta para Jesus. E Jesus, tudo bem, nós vamos lá. E Jesus, ele sai. E até esse momento a filha dele, ela não estava morta. Aquela menina ainda não estava morta. Ela estava à beira da morte ainda. E ele sai para caminhar, sai agora em direção à casa de Jairo. Só porque no meio do caminho aparece uma mulher. O texto diz que era uma grande multidão e eles apertavam Jesus. Enquanto ele caminhava, eles apertavam, e não sei com que facilidade que Jesus se locomovia. Não sei se tinham inseguranças lá, se os discípulos faziam um papel de segurança, mas era difícil para eles se locomover e eles estão indo. Eu imagino Jairo, ele empurrando Jesus, ele atrás de Jesus. Eu não imagino ele na frente de Jesus, eu imagino Jairo atrás de Jesus. Vamos que ele vai empurrando Jesus, ele não vai simplesmente tranquilo. Imagine você com seu filho à beira da morte, está ali para morrer e você está com pressa. Se você precisa levar o seu filho no hospital por uma urgência, você pega o carro, você corre, você tem muita urgência, você faz as coisas muito rápido. Só porque enquanto Jesus está caminhando no meio daquela multidão, uma mulher toca Jesus. E daí acontece o que para mim não é óbvio. Jesus para atender uma mulher. Aquela menina, ela tinha 12 anos. Estava à beira da morte. Aquela mulher, ela sofria 12 anos com uma enfermidade. A enfermidade daquela mulher, ela não ia morrer aquele dia. Ela não ia morrer ela podia esperar mais um pouquinho. Ela tinha mais uns minutinhos. Jesus podia, eu vou te atender depois. Eu volto para conversar contigo depois. Mas Jesus parou para conversar com a mulher. Ele parou para perguntar, da onde, alguém me tocou, eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Quem é que me tocou? E os discípulos, as pessoas, como assim? Todo mundo, a multidão te toca, a multidão está te cercando, te oprimindo, tu vai perguntar quem que te tocou? Não, vamos para a casa de Jairo, a menina está mal, vamos. E ele, não, alguém me tocou. Até que aparece a mulher. E ele dá trela para a mulher. Ele conversa com a mulher. E a mulher explica a história, a mulher acha que conta a história toda. E daí ele fala, tua fé te salvou. Enquanto isso está acontecendo, chega alguém para Jairo e diz o quê? Qual é a notícia que eles dão para Jairo? Não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Imagina a cabeça de um pai, única filha, de 12 anos. Imagina a cabeça dele e diz, por que tu não foi? Por que tu não andou mais depressa?
Por que que justamente na hora que eu precisei, tu estava lá em Gadara? Tu estava o tempo todo aqui, mas a hora que eu precisei, tu não estava. Naquele momento que às vezes parece que a gente precisa de Jesus, precisa de um milagre, você ora, e parece que nada acontece. Não tem esse momento na sua vida? Que você ora e parece que cadê Deus? Você bate na porta do céu e dá eco. Não tem, parece que não tem ninguém. Na minha cabeça, eu penso que Jairo talvez se jogou no chão, não sei o que ele fez, mas a situação dele. Mas Jesus olha para ele, não temas, apenas creia. Aleluia. Mas como crer? Como a gente fala, a gente canta, eu confio em Deus, eu vou andar por cima do mar, eu vou andar sobre o fogo. Mas como nós respondemos a isso de verdade? É muito fácil cantar, e às vezes nós estamos aqui cantando, mas a nossa mente vagueando. Às vezes nós estamos aqui cantando dizendo que nós confiamos, nós vamos andar pelo fogo. Às vezes nem sabemos o que estamos cantando, o que estamos falando. Chega lá no primeiro problema, a gente, Deus, cadê Deus? Por que tu não me... Como que a gente responde a essa nossa confiança em Deus? Não é fácil confiar 100% na beira num problema, quando nós somos afligidos com um problema grandioso. Como que nós respondemos a isso? Como que Jairo respondeu àquela questão? E agora, para mim, na minha mente, enquanto antes era Jairo empurrando Jesus, a situação na minha cabeça ela inverte. Agora Jesus pega Jairo pela mão. Porque para mim, Jairo não queria mais chegar em casa. Jairo não queria ver a filha dele morta. Um pai não vai querer ver o seu filho num leito de morte. Mas agora Jesus pega Jairo, vamos. E agora é Jesus que começa a empurrar Jairo. É Jesus que começa a levar Jairo para a casa dele. E ele manda que todos fiquem para trás, ele vai apenas com alguns dos seus discípulos. E talvez na cabeça de Jairo ele ia indo para casa pensando, por que Jesus teve que parar? Talvez como as irmãs de Lázaro, que diziam, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, por que tu ficou 3 dias fazendo sei lá o que por aí, curando um e outro? Era teu amigo, Lázaro, teu amigo. Por que tu não veio rápido? Jesus chega, 3 dias já faz que Lázaro tinha morrido, e elas, por que Jesus? E Jesus, ele vai ressuscitar, eu sei que vai no dia, naquele grande dia. Mas Jesus nunca deixa os seus filhos abandonados, eles nunca deixam na mão. Por mais que não pareça algo óbvio, por mais que pareça que não é claro, não tem tanta clareza na forma como ele age, mas ele nunca deixa os seus filhos órfãos, ele nunca deixa os seus filhos sem uma resposta. Por mais que as respostas demorem, como demorou para Daniel enquanto ele orava, por mais que demore uma resposta, mas a resposta sempre vem. Por mais que pareça que não tem ninguém no céu, que você está orando e não tem ninguém, Ele está ouvindo a nossa oração. Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele continua com os ouvidos atentos para nós. E agora ele chega na casa de Jairo. E por que todo mundo está chorando? Ele diz, a menina morreu. E mais uma resposta que não é óbvia. Os médicos já tinham falado, ela morreu, todo mundo já tinha visto a menina morta. E Jesus, não, ela não está morta, ela está dormindo. Eu, como assim? Tu é médico? O médico falou que ela está morta. Nada é, até que Deus diga que é. Nada é até que Ele fale. Mas não é óbvio. Jesus, ela dorme. Como assim? Mas Jesus pega o pai, a mãe, aqueles discípulos, aqueles 3 discípulos que estão com ele, e sobem onde a menina está. E as palavras que ele fala, Talita cumi, que quer dizer, levanta-te. Eu te mando, levanta-te. E diz que imediatamente a menina respirou.
Por mais que para aquele homem parecia tudo perdido, parecia a minha confiança, eu confiava que Jesus ia curar minha filha, mas no meio do caminho perdeu essa confiança, no meio do caminho essa esperança se morreu, por causa não sei se existe essa palavra, mas essa inobviedade, mas essa falta de obviedade. Mas agora ele chega lá e ele vê o milagre de Deus na casa dele. E aquela criança é ressuscitada, aquela criança volta a viver. E na maioria das vezes, Deus não nos responde com tanta obviedade. Na maioria das vezes nós não entendemos o agir de Deus. A gente se questiona: Deus, por que tu está agindo assim? Deus, por que está fazendo assim? Por que está acontecendo isso tudo comigo? É difícil explicar. Por mais que você procure um pastor, que você procure alguém para lhe aconselhar, nós não temos respostas para tudo, e muitas coisas a gente não sabe dizer por que acontece. Mas o que a gente sabe dizer é que se nós esperarmos em Deus, Ele é justo e verdadeiro, e Ele sempre responde, Ele sempre atende às nossas orações. A Bíblia diz que Ele está sempre com os ouvidos atentos. Eu não sei, como eu já falei, qual o problema que você enfrenta, qual a situação que te aflige. E eu não sei lhe responder por que você vive isso. O que eu posso lhe dizer é que se você esperar em Deus, as coisas vão mudar. Eu não sei quando vai mudar também. Eu não posso lhe responder isso. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 10 anos ou daqui 12 anos, como na vida daquela mulher que há 12 anos sofria com um problema. Ou não sei se você vai ter que morrer como Lázaro e ficar 3 dias no túmulo. Mas eu sei que Ele vai aparecer. Ele vai estender a mão. E Ele vai tirar do lugar que você está. Desde que você reconheça Ele como Senhor da sua vida. Desde que eu e você nos prostre diante dEle e diga: Deus, eu te reconheço. Jesus, eu te reconheço como Filho de Deus, como Senhor da minha vida, como Salvador, como aquele único que pode me dar vida, o único que pode prover a minha salvação. A partir do momento que nós estivermos dispostos a isso, a responder esta palavra, a responder essa questão, nós receberemos um milagre na nossa vida, assim como Jairo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez não vamos ser transladados, como eu falei, dentro da fornalha de fogo, mas Jesus vai estar lá. Ou dentro da cova dos leões, mas os leões não vão abocanhar ninguém. Talvez o primeiro milagre não vai ser igual ao Bartimeu, que Jesus apenas diz: então vê. Talvez vai ser como aquele outro cego que Deus pega, gospe no chão, faz barra e bota no olho. Por quê? Não sei, mas é assim. A grande questão é que Deus continua fazendo. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele, aqueles que esperam com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o desejo do meu coração. Amém? Se coloque em pé, por favor. Não saia do seu lugar, por favor. Não vá tomar água, não vá no banheiro. Curva a sua cabeça neste momento. Eu não sei o que você está vivendo, como eu já falei. Eu não sei em qual área você precisa de um milagre, eu não sei em qual área você precisa de uma resposta. Eu só sei que Ele tem a resposta. Não sei quando Ele vai te dar, mas Ele tem a resposta. Converse com o Papai do Céu nesse momento. Com os olhos fechados, se desprenda de quem está do seu lado. Converse com o Papai do Céu.
Talvez hoje seja o dia que, ao invés de você puxar ele vai começar a te colocar o braço nas tuas costas e vai começar a te empurrar. Talvez seja hoje esse dia. Eu não sei. Mas se você se render a ele, se você se prostrar diante dele, um dia chegará esse dia. Um dia ele fará esse milagre na sua vida. Chama o ministério de louvor. Não se disperse, por favor. Com os olhos fechados, converse com o Papai do Céu nesse momento. Coloque as questões da sua vida que você precisa colocar. As situações que você precisa colocar diante de Deus, que talvez pelos afazeres do dia a dia você nem tem mais colocado. Você reclama, você fala, mas você não tem mais parado um tempo para colocar, para falar, para dizer: Deus, fale com o Papai do Céu. Com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, coloque a mão sobre o seu coração. Papaizinho, Deus, eu coloco as nossas vidas, Pai, diante da Tua presença, Pai. Pai, nós não sabemos por que passamos tantas coisas, por que vivemos tantas situações. E nem entendemos por que Tu te mostras de formas tão diferentes. Às vezes parece que demora tanto para te apresentar, ou às vezes para no meio do caminho. Deus, o que eu te peço nessa noite é que Tu leve-nos a confiar que mesmo que Tu esteja parando no meio do caminho para atender o nosso irmão, a nossa vez chegará. Mesmo que pareça estar demorando, nada está fora do Teu controle. Nada está fora da Tua direção. Nada está fora do Teu querer. Leva-nos a esse entendimento nesta noite, Pai. Leva-nos, Pai, fortalece-nos a esperar em Ti. A esperarmos em Ti, Pai. E recebermos de Ti a nossa bênção. Mesmo que não seja aqui, mesmo que seja apenas ali no céu, mas leve-nos a isso, Pai. Capacite-nos a isso, Pai. Nos dê força, nos dê estrutura, nos dê sabedoria, nos dê direção, Pai, para continuarmos no Teu caminho, seguindo, Pai, as Tuas pisaduras. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu peço, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida nesta noite. Leva-nos a isso, Espírito Santo. A promessa é que Tu estaria conosco todos os dias. A promessa é que Tu não nos deixaria só. Pelo contrário, Tu nos consolaria. Então, enquanto nós não recebemos aquilo que almejamos, consola cada coração, Espírito Santo. Trabalha em cada coração. Tira as frustrações, os desânimos e gera vigor, Pai, em cada vida, em cada um dos Teus filhinhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.